Game Over Brasil. Bom, hoje o artigo ele não é dos mais novos, porém é um artigo pioneiro. Hoje nós vamos falar sobre Counter-Strike, CS. Você vai falar, meu Deus, é um jogo de videogame, é um jogo de computador. Não, é um pouco mais do que isso, certo? Para quem Counter-Strike, para quem não sabe, é um mod do Half-Life. O que é Half-Life? Half-Life foi um jogo lançado lá atrás, e eles pegaram o motor gráfico desse jogo e fizeram um jogo de 5 contra 5 de FPS. Isso foi o primeiro mod de jogo que realmente estourou, que virou uma coisa maluca. Todo mundo comprava o Half-Life no Brasil e baixava o mod. Com isso, a Valve foi lá e comprou esse mod e aí colocou dentro do jogo dela, né? Começou a vender. Isso foi lá em 1999. Eu lembro dessa época, era a época das Lan Houses no Brasil. Todo mundo ia pra Lan House ou pra jogar CS, ou pra jogar Gunbound, ou pra jogar Ragnarok. Era isso que tinha nas Lan Houses. Fazia corujão, uma loucura. Esse artigo que a gente vai conversar hoje, ele foi publicado em 2007. Então, é um artigo antigo, mas pioneiro. E o que eu quero trazer para vocês tudo o que nós vemos, vivemos, escutamos e ouvimos tem como se fazer uma pesquisa científica, entender aquilo, ter diferentes pontos de vista escritos, documentados, e depois, no futuro, você vê os artigos que envelheceram bem, os artigos que preveram o futuro e deu certo, tudo baseado em ciência, baseado em muita bibliografia e muito estudo. Esse é um desses artigos. E a gente vai ver que lá em 2007, a visão do Counter-Strike ela era diferente do que temos hoje. Lá antes existia um campeonato mundial que era um time de cada país. Nesse campeonato mundial específico de 2007 não teve participação do Brasil. O Brasil estava engatinhando no Counter-Strike. O nosso país estava vendo o Counter-Strike como um jogo de criança. Lá fora, na Suécia, principalmente, quando esse artigo é da Suécia, eles estavam estudando cientificamente como o jogo funcionava, o que ia acontecer com o jogo e quais eram os próximos passos. Nesse artigo, eles falam que os jogadores preferiam jogar juntos fisicamente. Por quê? Porque ainda existia o problema do ping. Então se formava, na época, os clãs, nem era times, né? Os times vieram depois dessa classificação, mas se formavam os clãs de Counter-Strike e esses clãs jogavam junto, nas Lan House, por causa do ping. O ping era alto, a tecnologia era ruim. Então, nesse ambiente, já existia lá na Europa mundiais de Counter-Strike. E aqui a gente estava na Lan House, 2007. Eu lembro muito bem, foi o ano que eu entrei na faculdade. As Lan Houses bombavam, o Counter-Strike bombava. Você ia fazer corujão e ficava horas lá, né? No Counter-Strike. Então, esse Counter-Strike ainda era no Source, né? Ou no 1.6, era essa transição. E no artigo eles já falam que o Counter-Strike vai ser um potencial jogo longevo. Por quê? Aí entra a parte científica do artigo. Eles mostram que o Counter-Strike, os jogadores são recompensados porque não tem tantas barreiras de entrada. Aparentemente, o jogo ele é simples. O problema é que você vai jogando e você vai ficando mais e mais viciado, ou mais e mais empolgado por melhorar, por ajudar seu time. A entrada daquela época e da nossa ainda é a mesma. Eles falam que em 2007 a barreira de entrada, a pessoa começava a jogar sozinha e depois ela ia ficando boa, entrava num time e aí esse time acabava jogando junto presencialmente por conta da barreira da tecnologia. Porém, isso ainda continua sendo assim. As pessoas entram no Counter-Strike ou jogando sozinha e depois vão melhorando e entram em times e aí fazem amigos. Antes você não tinha a tecnologia de transmissão de informação tão rápida por voz, por texto,
Então você preferia jogar junto porque você falava com o seu amigo ali do lado através dos headphones que tinham na época na LAN. Hoje você consegue jogar online da sua casa com pessoas praticamente de qualquer lugar do planeta. A tecnologia está melhorando. Se você pega uma internet da Elon Musk, a Starlink, você tem ping zero praticamente de qualquer lugar do mundo. Então isso já é uma barreira que foi com a tecnologia ultrapassada, né? Passamos essa fase do ping. Porém, ainda os times profissionais preferem o tempo todo jogar junto, né? Fazer bootcamps na Europa, nos Estados Unidos, todos juntos, jogando um do lado do outro. Um insight que o artigo traz, que hoje eu não sei se isso ainda acontece, porque nós não temos muitos artigos recentes do Counter-Strike, né? Apesar que eu achei alguns que eu vou trazer, mas é mais sobre a IA ajudando nas partidas e nos estudos, mas isso fica para um próximo vídeo. O que eu estou falando é que a gente ainda a gente não sabe se o jogador ele joga olhando para a tela dele e ele pode jogar, olha para a tela do seu companheiro. Esse é um insight que o jogo teve, que o artigo teve, dizendo que em 2007 os jogadores profissionais eles jogavam olhando para sua tela e eles também jogavam olhando para a tela dos seus amigos, dos seus companheiros de time. Então ele tinha mais visão e por isso treinar presencial era um outro ponto. Treinava isso. Então quem vai ficar onde, né, na line do CS e quem vai ficar onde na line do CS para saber qual é a posição que ele fica e ele poder olhar para a tela do seu companheiro de time. Então essa é uma coisa que eu não consegui achar se pode acontecer isso ainda, mas aparentemente sim, né? Porque você vê que cada time sempre joga um do lado do outro na mesma posição. Difícil a line mudar de lugar, né? Então, que nem o Fallen joga no meio, do lado dele joga hoje o Molodói, do lado do Molodói joga o Ekindar. Então, eu acredito que sim, dependendo da estratégia, o seu companheiro de time fica do seu lado para você poder olhar para a tela dele ou não. Então, só uma breve introdução aqui, só para você entender. O CS ele teve algumas versões e ao longo dos anos ele foi cada vez mais tendo mais pessoas, né, dentro do ambiente do jogo. Depois veio a skin, né, as skins do CS que também contribuem para a longevidade do jogo, porque a partir do momento que não é só o jogador profissional que consegue ganhar dinheiro, então imagina assim, você consegue ganhar dinheiro com o CS de várias formas. Abrindo vários tipos de formas de ter renda, mais pessoas são atraídas. E com isso o ambiente vai aumentando. Hoje o CS ele atingiu o seu recorde com 1.800.000 pessoas jogando simultaneamente só na Steam. E nos últimos 3 meses tem uma média diária de 1 milhão de pessoas jogando. Então isso é um jogo que tem uma base sólida. Em 2007, nesse artigo, os autores já estavam projetando isso. E diferentemente do que acontece hoje, no artigo, lá atrás, eles não tinham essa visão de quanto ia crescer, né? Eles sabiam que ia crescer, eles tinham uma ideia que ia crescer, mas lá eles falavam que não, os times de CS eles eram muito amadores naquela época. Então era um por país só que se destacava, eles jogavam pouco, então eles jogavam 1 hora, 2 horas, porque eles não tinham por que treinar tanto, porque eles não tinham campeonato. Hoje não, hoje essa evolução o CS tem hoje, até hoje, né, até o dia de hoje de 2025, já foram 11 campeonatos realizados, isso de âmbito global, né, âmbito no mundo todo. Então, além dos campeonatos mais importantes, o Major, esses campeonatos grandes que envolvem times do mundo todo, já tiveram mais campeonatos ao redor do mundo, os campeonatos regionais. Então, o CS naquela época, em 2007, era um campeonato por ano mundial e os campeonatinhos que a galera mesmo organizava nas LANs. Agora não. Agora são campeonatos com patrocínio, com estrutura. Você vê o Major que está acontecendo hoje, é absurdo o quanto movimentou, ainda mais aumentou o número de times no Major.
Então, se aumentou o número de times no Major, significa que tem mais times bons e dá mais oportunidade para mais times estarem disputando os campeonatos grandes. Então, a base fortalece. Então, você vê que de 2007 até 2025, o CS ele teve uma exploração de desenvolvimento gigantesca. Mas a base científica do artigo ainda continua a mesma. Você continua tendo essa grande aceitação do CS por 3 pilares. Pelo marketing, que hoje ele é feito por youtubers, por instagramers, por todo esse ecossistema que se criou, certo? Pela jogabilidade, porque o CS não é um jogo difícil a princípio. É difícil você, vou começar hoje a jogar Dota. É um negócio complexo. Eu vou jogar Tibia. É um negócio, uma barreira de entrada muito complexa. O CS não. O CS é tranquilo, a barreira de entrada é quase zero, e lá dentro você vai estudando. Estudando, melhorando e se divertindo, e mesmo que você não goste, não me adaptei ao CS, porém, você pode assistir. E as transmissões de Counter-Strike estão atingindo patamares recordes também, porque o jogo está em alta, ou você já jogou, ou você conhece alguém que jogou. Então, você continua dando visibilidade ao jogo. Então, eles comentam que em 2007 as pessoas que assistiam as partidas de CS por streamer ou por gravação, elas normalmente eram ou jogadores, ou ex-jogadores, ou uma pequena parte era pessoas que nem jogou nem nada, eram pessoas que gostavam de assistir, que não tinham interação nenhuma com o jogo. Hoje esse percentual já aumentou muito. É um esporte, virou uma atração, já é um outro sistema, uma outra comunidade. Então, essa evolução do Counter-Strike, e não só do Counter-Strike, mas o Counter-Strike é o mais antigo esportes que nós temos hoje, né, com transmissão, com até hoje está acontecendo, e a evolução dele, tanto que temos diversas inteligências artificiais. Então, virou um negócio muito grande, e uma comparação com alguns esportes tradicionais, né? O Counter-Strike você não precisa, muitas das vezes, hoje, né? Com uma máquina normal ela está rodando o Counter-Strike, diferente de antigamente, você precisava de uma máquina muito forte. Então isso também é uma outra barreira que a tecnologia superou. Então, só para vocês terem uma ideia, né, o Major ele está acontecendo nesse exato momento. O Brasil ele está nas semifinais com a PEN, e o que eu queria explicar, em 2007 nós não tínhamos um cenário favorável aqui, nós estávamos engateando nas LAN houses. Lá nos Estados Unidos e na Europa, eles estavam estudando como é que o Counter-Strike agia, como é que o Counter-Strike poderia ser aproveitado no futuro e tudo mais. Então, naturalmente, eles têm mais know-how. Então, imagine você estar numa universidade, ou você é uma pessoa que gosta de Counter-Strike, você entra no banco de dados europeu de artigos, e lá tem artigos da IA no Counter-Strike, tem como é que a dinâmica do time, tem vários artigos legais, um pouco mais antigos, mas tem esses artigos. E aqui no Brasil a gente não tem nenhum estudo, então é óbvio que a Europa vai estar na frente no quesito desenvolvimento do esporte, porque lá a informação é muito melhor. Então uma mensagem que eu quero trazer para você. Você gosta de esportes, você gosta de qualquer coisa, dá uma procurada, vê se tem um artigo científico. Se não tem, bora escrever. Se você tem alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem, eu te ajudo, a gente pesquisa e eu te explico como é que faz, te mando os textos. Então, é óbvio, né? Então, essa disparidade de poder, essa disparidade de competitividade, um dos fatos é esse, é a capacidade do país desenvolver informação livre para que os seus habitantes, né, possam ler, consumir, e nisso construir um novo patamar, ou evoluir aquele artigo, evoluir aquela teoria, certo? Então essa é uma coisa legal para você começar a pensar. Eu gosto de um esporte, eu gosto de um jogo. Deixa eu estudar
que tem algum artigo sobre aquele jogo, pô, dá uma lida, vai te abrir a mente, vai ter um pouco de teoria, vai ter tudo mais. Eu não entendi o que está escrito aqui. Pô, se você não entendeu, ou tem a referência do artigo original, aí você dá uma lida no artigo original e assim começa o seu desenvolvimento na área de pesquisa, de informação e de realmente sair da sua caixa. Aumenta a visão e tudo mais. Alguns pontos interessantes que eu percebi nesse artigo pro Counter-Strike de hoje. O Counter-Strike ele não mudou sua essência, ele não é que nem o Fortnite que você precisa de 7 milhões de atualizações por mês. Não, o Counter-Strike o jogo ele não tem atualizações como personagens, essas coisas. Não, os personagens são os mesmos. No jogo você até tem skin para jogar no casual, mas no competitivo o jogo é o mesmo, o boneco, né, a skin é a mesma. Você pode trocar as skins das armas, que é um grande revolucionário e é a única NFT que realmente funcionou, né? As skins do CS, hoje temos skins de AKs de $1 milhão, mas também tem as de 20 centavos e não interfere na jogabilidade. Não é uma skin mais cara vai te dar mais dano, uma skin mais barata vai dar menos dano. Não tem nada disso. Se você não quiser nem ter skin, você curte só o jogo, você também pode, certo? Outro ponto que lá nesse artigo eles já estavam visualizando os times que tinham patrocínio naquela época, que eram poucos, que são os times nacionais, né, que competiam no Campeonato Mundial de Esportes. Esses times, eles já tinham, por entrevistas que eles fizeram com os jogadores profissionais da época, os times já tinham a preocupação com o bem-estar do atleta. Então, que o atleta fosse bem apresentável, que o atleta fosse num padrão aceitável na sociedade. Isso ele mudou e não mudou, porque você vê que os atletas hoje eles têm uniforme, então o uniforme nada mais é do que colocar um padrão de visual, né, em todos os atletas, porque diferente de um campo de futebol que você precisa ter o uniforme para diferenciar um time do outro, no Counter-Strike não, todos estão sentados, estão divididos, um time de um lado, o time do outro, ou um de frente para o outro, um de lado para o outro. Então, teoricamente, o uniforme ele não necessariamente precisa ser igual, né? Mas hoje os uniformes são fonte de renda também. Então, naquela época, eles não tinham essa visão, né? Naquela época, os times, eles até citam, eles eram full patrocinados por empresas que vendiam hardware. Então, empresas que vendiam monitor, mouse, teclado e o computador. Não existia patrocínio de cadeira, gamer, não existia patrocínio de casa de aposta, de nada disso. Porém, as casas de apostas já estavam ligadas no Counter-Strike e elas já estavam colocando os jogos para apostas. Então, essa parte realmente ela só, lógico, ampliou, né? Hoje todo time de Counter-Strike é patrocinado por uma casa de aposta ou por um site de abertura de caixa, enfim, da forma que você quiser chamar. Então, você vê, esse artigo, ele construiu uma base. Eu não achei um artigo mais antigo de Counter-Strike, né? Ele construiu uma base para que as próximas pessoas que procurassem sobre informações científicas do jogo, elas conseguissem ter uma visão que aquele jogo poderia crescer. Com esses dados, as pessoas podem tomar decisões. Então imagine que você é um executivo e vai investir num time de esporte lá em 2007. Pô, mas que esporte? Nunca vi isso vai dar em nada. Vamos investir em futebol, vôlei, basquete, enfim, jogos que estão aqui acontecendo. Aí o cara fala, tem esse artigo, pô, o pessoal estudou, ele é bem elaborado, bem fundamentado, essas são as visões, essas são as teorias que nós temos aqui, científicas, de cognição e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá. E vai ser um futuro. Então, os tomadores de decisão falam, pô, então vamos investir um pouquinho. Investir um pouquinho, deu retorno, investir um pouquinho e se tornou isso que acontece hoje. Né? Hoje o Counter-Strike está no seu ápice, nunca teve num patamar maior. As skins estão totalmente líquidas, circulando diariamente, trocas e vendas de skins, sites desenvolvendo. Então você vê que um jogo
tem um stakeholder, né? As pessoas em volta dele gigante, né? Então, e elas retroalimentam a vontade do jogo. Então, isso é demonstrado no artigo lá em 2007 já, que existia uma probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque as teorias cognitivas e tudo mais, sociológicas e da computação estavam ali. Elas estavam ali, as pessoas estavam gostando. O ambiente da comunidade era favorável, era uma coisa nova que estava sendo descoberta nas comunidades na internet e tudo mais, e o Counter-Strike abraçou tudo isso. Então, por isso que eu digo, você lendo artigos, você se pesquisando, você tudo mais, pode ser que agora você vai ler um artigo que vai planejar daqui 20 anos, pode ser que não aconteça tudo, mas você vai olhar e você vai ter uma noção do que pode acontecer. E o Counter-Strike, esse artigo do Counter-Strike, se você tiver curiosidade, você caiu aqui porque você gosta do jogo, dá uma lida, vale a pena. Eu vou trazer daqui umas semanas um artigo sobre a inteligência artificial, abordando a metodologia de como a inteligência artificial ajuda no treinamento dos times. É um vídeo um pouco mais complexo, um vídeo um pouco mais desafiador até para mim, porque tem muitos termos técnicos que eu estou aprendendo ainda, mas fica aí, o artigo está na descrição, ele é grátis, ele está em inglês, mas enfim, hoje não tem como não saber ou traduzir ou ler o artigo. Então, muito obrigado e valeu!